Boa noite. Dentro de Apocalipse, resolvi dedicar algumas pregações para o milênio, do qual Apocalipse fala. E como fala muito pouco, apenas diz que haverá um reino de 1000 anos de duração da parte de Cristo, e pouco mais fala, e observando que o Velho Testamento fala muito, num tempo futuro, tomando como referência a época dos profetas que falaram, fala muito, então achei que seria apropriado nós mergulharmos um pouco nessa questão do milênio, primeiro para saber o que a Bíblia ensina, segundo porque é um motivo de alegria para nós e uma forma de contrabalançarmos as más notícias do mundo, que vai sempre de mal a pior, que vai sempre aumentando a desagregação das famílias, a fé vai esfriando e a sociedade se tornando cada vez mais caótica, mais anti-Deus, mais imoral, e uma degeneração visível. Então, somos cercados de más notícias constantemente. A Bíblia diz que iria ser assim. Então, a gente só pode olhar para cima para esperar boas notícias, olhar para o céu? Não. Nós podemos olhar para a terra e esperar boas notícias na terra. Sim. Então, nessas últimas semanas eu tenho tentado responder 4 perguntas que apontam para o milênio. Primeira, qual a forma de governo da nação que Deus prometeu a Abraão? Já respondi. Um governo ou um reino, culminando e se concentrando na pessoa de um rei muito poderoso e eterno. Segunda pergunta, quem será esse rei em Israel? Resposta, Jesus Cristo, que voltará uma segunda vez para reinar. Cada pergunta dessa já foi bem trabalhada e muito explorada nas Escrituras, dando uma base muito sólida para cada uma dessas respostas. Terceira pergunta, quanto tempo durará o reinado de Cristo em Israel? Apocalipse diz que durará 1000 anos e diz 6 vezes, em frases muito próximas umas das outras, deixando muito claro essa extensão de tempo, que eu já comentei, o aspecto da literalidade desses 1000 anos, não é uma coisa figurativa e tal, já expliquei. Então, a quarta e última pergunta, nós começamos a examinar, que é o que a Bíblia nos diz sobre esse reinado de Cristo em Israel, o que nós poderemos aprender como características desse reinado. Então, em Apocalipse 20, versículo 6, nós vimos que a Bíblia fala de 2 coisas apenas. Primeiro é que os crentes serão sacerdotes de Cristo e do Pai. Já comentei bastante sobre isso, não é mais o momento. E fala também que os crentes reinarão com Ele, nesses 1000 anos. Já falei também, já expliquei isso aí abundantemente. E isso é tudo em Apocalipse. Aliás, isso é tudo no Novo Testamento. Interessante. Mas o Antigo Testamento está apinhado de passagens que abrem janelas de luz sobre um período tal que nós só podemos identificar como sendo o milênio. Não está escrito lá
no milênio profetizado lá pelo apóstolo João em Apocalipse e tal. Isaías então fala no milênio, Jeremias fala no milênio, dizendo que é o milênio. Não, assim não. Só que fala de passagens e de coisas que vão acontecer que não tem outra forma de aplicar, nem aplicar, é de entender como sendo um período que ainda vai acontecer com Israel, e se vai acontecer de acordo com o que nós entendemos, só vai ser no milênio, não tem outra forma, porque o mundo se encaminha para um caos, como eu já expliquei, até não, eu nem expliquei, eu falei que já está sendo, mas agora explicando, caminha para uma situação tal que Cristo vai voltar. Antes dele voltar, haverá o arrebatamento, estaremos com ele nas nuvens, ele vai, então, Deus vai derramar sua ira sobre essa humanidade rebelde, pecadora, e grande parte do Apocalipse fala disto, como eu já mostrei para vocês. Depois desse período chamado tribulação, Cristo volta e estabelece, ato contínuo, o seu milênio em Israel. E nós vamos ver ainda em Apocalipse, quando nós voltarmos para Apocalipse, que depois do milênio, novo céu e nova terra, e entre o estado eterno. Então, não cabe em lugar nenhum mais, na história de Israel, um período profetizado por vários profetas e dezenas de vezes, como nós vamos ver, não cabe. Aliás, para os que não creem no milênio, já jogaram, eu ia dizer uma expressão talvez um pouquinho rude, jogaram fora já, e eu considero quase isso, mas já desconsideraram essas profecias, não tem aplicação nenhuma mais para Israel, mas vai ser para a igreja. Mas tem coisas aqui que são claramente circunstanciais, que são aplicáveis literalmente a Israel e tudo. Como é que vamos aplicar isso para a igreja? Não, mas Israel não pode ser. Porque Israel já caiu da graça de Deus, foi muito, muito rebelde a Deus, terrivelmente ofensivo a Deus, o país, ou o povo, quando matou Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi rejeitado. Não, Israel decepcionou demais, caiu. Israel pode até existir como povo, ainda mais como povo de Deus, alvo de promessas e tal, isso aí acabou. E as promessas ficaram no ar? Não, elas deram uma volta e elas são aplicáveis, então, à igreja. Esse é o pensamento daqueles que não creem no milênio, que nós não concordamos absolutamente, porque entendemos que Israel ainda, não é nem que Israel ainda vai, Deus ainda vai ter o prazer de mostrar neste mundo como será um mundo dirigido teocraticamente. Ele tentou estabelecer uma teocracia em Israel, já falei isso para vocês, já expliquei isso. Tentou, ele tinha isso em mente, sem comprometer a soberania dele, expliquei isso, mas, finalmente, o povo quis, porque quis um rei igual às outras nações, e pediram a Samuel que dessem a eles um rei, e Samuel ficou triste, e Deus disse, não se entristeça não, porque eles não rejeitaram a você, rejeitaram a mim. Então eu vou dar a eles um rei como outras nações. Tudo isso eu já expliquei. Estou apenas mostrando como, na nossa maneira de ver, ficam pendentes
todas as promessas que Deus fez a Davi, fez a Abraão, no sentido de ser uma nação que seria importantíssima em toda a terra, e coisa que a gente vai ver aqui, que talvez seja a quantidade muito maior do que você pensa, a quantidade de passagens que apontam para esse período, o milênio, sem dizer literalmente que é o milênio. São profecias de coisas que aconteceram apenas em parte, ou não aconteceram de modo nenhum, ou seja, ainda aguardam cumprimento total ou parcial. E as que foram cumpridas parcialmente, além de muitas outras que não vamos relacionar, foram cumpridas de forma literal. Então, é altamente saudável, em termos de exegese, nós supormos que as profecias pendentes serão igualmente cumpridas de forma literal. Então, nesse raciocínio, as referências a Israel, Jacó, Sião, Jerusalém e termos similares, elas estão relacionadas diretamente, literalmente ao povo judeu, com raras exceções que existem, mas raras e que não fazem absolutamente a regra. Resolvi separar por profetas essas passagens. Poderíamos ter separado cronologicamente, misturando profetas de épocas parecidas. Tudo faz, uma coisa não altera a outra. Mas eu resolvi, então, separar por profeta. Nós vamos dar um passeio pelo Velho Testamento, hoje, Isaías, e o que eu vou fazer aqui tem um risco, para quem tem muito cuidado em lidar com a Bíblia, como eu tenho, qualquer um que tenha, vocês vão ver que eu vou ler um texto, e não vou explicar muito o contexto, não vou ler antes desse texto, não vou ler depois, eu vou extrair um texto e vou ler para vocês. Isso tem um risco, é conhecido isso, cuidado para não tirar a passagem do contexto e explicar o que quis fazer do texto o que quer, porque não explica o contexto e tal. O fato de a gente ter cuidado com isso não significa que não se possa fazer em momentos corretos, apropriados e com um propósito apropriado, como é o caso aqui. Então, eu vou realmente tirar várias passagens, e quando diz tirar do contexto, não quer dizer torcer o contexto, não, é apenas pensar a passagem e não explicar tudo ao redor da passagem, o antes, o depois, porque não teríamos tempo, nós mal temos tempo de fazer como eu vou fazer assim. Imagine se fosse explicar detalhadamente cada passagem, e profecias do Velho Testamento não são fáceis, e às vezes a gente vai indo bem, compreendendo muito bem, de repente o profeta diz uma coisa que aí ninguém entende bem, e tem que ver o que é. Então não é simples se estudar profecias do Velho Testamento, eu sei disto, procurei ser o mais honesto possível, e não distorcer texto nenhum, claro, mas que eu vou ter que isolar esses textos, vou tentando mostrar para vocês passagens muito interessantes, que falam de um período que entendemos que seja o milênio. Vamos começar com Isaías, que profetizou durante 60 anos, mais ou menos, entre o ano 740 e 680 antes de Cristo, mais ou menos. Então, quando pensar em Isaías, pense em 700 anos antes de Cristo, que está pisando em terreno seguro. Isaías capítulo 2, versículos de 1 a 5. Inclusive, este modo de pregar, para mim, é uma espécie de uma exceção, da minha maneira pessoal. Me sinto mais confortável indo fundo mesmo no texto, no contexto, antes, depois, indo
às vezes, em cada palavra de um texto. É como eu prefiro pessoalmente, mas às vezes a gente tem que ser mais panorâmico para cumprir certos objetivos. Palavra que em visão veio a Isaías, estou em Isaías 2, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e serva lá elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele, obviamente o Senhor, julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados, e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, pedimos as tuas bênçãos sobre esta pregação, este ensino concentrado no teu servo Isaías, no que ele ensinou, no que ele profetizou, que possamos ser sábios ao aprender essas lições. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. No comentário do conhecimento bíblico de J.A. Martin, há uma frase interessante que eu vou citar abrindo aspas. Isaías introduz aqui um conceito que deveria ser, ou que passaria a ser, uma marca da sua profecia. Qual seria uma marca da profecia de Isaías? Como é que nós poderíamos resumir um tanto quanto as profecias de Isaías? Uma marca da profecia da sua profecia. 2 pontos. Chegará o tempo em que Jerusalém ocupará a posição principal no mundo. Fecha aspas. Então, logo aqui no capítulo 2, o livro vai até 66 capítulos. Logo no 2, Isaías já vai dizendo muito a que veio. Claro que ele vai falar muito mais do que isso, mas ele já lança aqui uma característica básica, forte, das suas profecias, do seu longo livro, do seu longo período de profeta, como já falei, 60 anos, ele sendo profeta. Jerusalém vai ocupar uma posição de destaque no mundo, uma marca dele. Então ele promete aqui uma situação que nós já lemos, que nos leva a perguntar quando ocorreu isso na história de Israel. Quando fala aqui que muitas nações irão, vamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, de Sião sairá a lei, os povos dizendo isso, os povos dizendo isto, chamando uns aos outros. O próprio Senhor julgará entre os povos e corrigirá nações. Converterão suas espadas em relhas de arados. Quando houve isso em Israel? Nunca. Isso aponta para o milênio. Reino de Cristo. É quase óbvio. Acho que eu posso tirar o quase. Porque o Senhor estará reinando entre nós. Eu vou começar aqui uma lista de características do milênio, para compensar a pequenez, o tamanho tão diminuto
da lista de características do milênio dada por João, em Apocalipse, como já disse, duas coisas: os crentes reinarão com ele e serão sacerdotes dele. Pronto, acabou-se. Procura, não tem mais nada. Do versículo para o outro, João pula 1000 anos. Do começo do milênio para o final. Como já comentei isso mais de uma vez. Vamos para o Novo Testamento, não encontramos nada. Aí chegamos no Velho Testamento, temos muita coisa. Então eu resolvi fazer uma lista dessas características para vocês verem o tamanho dela. Vocês vão se admirar. E nós não vamos exaurir essa lista hoje, não. Tem mais uma pregação, no mínimo, ainda dentro deste mesmo assunto, explorando passagens do Velho Testamento que falam sobre o milênio, sem dizer o nome milênio. E nessa relação eu vou anotar características, inclusive repetidamente. Quando uma passagem citar uma característica que eu já terei citado antes, eu vou repetir, só para efeito de ênfase, para vocês verem que aquela característica foi enfatizada na Bíblia. Eu não contei ainda a quantidade de características que nós vamos ajuntar aqui. Mas vamos lá. Nesta passagem que eu li agora, do capítulo 2, versículos 1 a 5, nós vemos como características do milênio: povos afluirão para a casa do Senhor, para adorá-lo em Jerusalém. Aí lembre-se que nós falamos de um novo templo. Ao longo de Apocalipse, nós falamos bastante e explicamos a ideia de que seria construído ainda, vai ser construído um novo templo em Jerusalém. Novo templo para o milênio, não é esse que vai ser construído quando ainda agora, não, é depois que Cristo voltar. Eu falei isso já. Que espera-se a construção de um templo ainda em Jerusalém, antes do milênio. Povos afluirão para a casa do Senhor, para adorar em Jerusalém, inclusive incentivando uns aos outros para fazerem o mesmo. Isso é um movimento mundial que vai acontecer, de pessoas indo para Jerusalém para adorar. Uma ênfase na importância da palavra de Deus e vontade de recebê-la. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que vamos visitar Jerusalém. Tem uma viagem aí promocional, paga em 12 vezes, passa uma semana lá visitando os pontos turísticos de Jerusalém, vamos fazer turismo em Israel. Nada disso. Não é errado fazer turismo em Israel, não. É muito bom para quem vai e tudo gosta, e tudo beleza. Mas não tem nada a ver com isso. Isso não é turismo em Israel. Está escrito por que eles querem ir a Jerusalém. Para que eles querem ir para Jerusalém? Jerusalém está escrito: subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus, para que nos ensine os seus caminhos. Vontade de aprender a palavra de Deus, e diretamente dele, porque ele estará reinando lá. E andemos pelas suas veredas. Então não é que eles querem só aprender para aumentar culturalmente e ser mais uma coisa que eles academicamente vão conhecer, e a novidade, o que o rei lá em Israel, Jesus Cristo, vai dizer, é uma curiosidade a mais entre as religiões, para a gente comparar uma com outra. Não. Nós queremos ouvir para aprender e obedecer, andar nos caminhos dele. E andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. O próprio Senhor estará lá ensinando e nós queremos aprender. Essa sede
real de habitantes do mundo inteiro de aprenderem a palavra do próprio Senhor. Então vamos fazer o quê? Vamos lá, porque Ele está lá, fisicamente. Se alguém quiser aprender hoje da boca de Jesus Cristo alguma palavra, não tem para onde ir. Na terra, não tem para onde ir. Se tivesse, nós estaríamos tudo lá, né? E esvaziar aqui ligeirinho. Eu ia ser o primeiro. Não tem. Mas agora ele está lá, ele chegou lá, ele está reinando em Jerusalém. Quem? O próprio Senhor. Ah, pois é para lá que eu vou. Característica do milênio. Vai acontecer nesta terra. E você vai participar, eu vou participar. Já teremos sido arrebatados, se estivermos vivos quando Cristo voltar, ou se já tivermos morrido, já teremos ressuscitado no arrebatamento. De uma maneira ou de outra, estaremos com Ele já, e vamos passar a tribulação no céu com Ele. Quando Ele voltar para reinar, nós voltaremos com Ele. E aí Apocalipse diz, nós vamos reinar com eles, com Ele. Isso é claro. Então, nós estaremos lá participando dessa maravilha aqui. Talvez você seja encarregado de dar umas aulas lá para Cristo, umas divisões que Ele vai fazer lá, que vai ser muita gente, eu não sei. Mas pode imaginar coisas. Então, você pode chegar na sua rede, na sua cama de noite, só desgraça que tem nesse mundo aqui. Não, hoje eu não vou pensar em desgraça, não. Eu vou pensar no milênio. Neste mundo. Lá em Jerusalém. Pode pensar. É altamente apropriado, saudável e faz bem à alma. Armas. Antes disso, o próprio Senhor, então, reinará, julgará, ensinará as nações. Está dito aqui. Ao mesmo tempo que Ele vai ensinar a palavra de Deus, Ele vai reinar e vai julgar, porque haverá pecado no milênio, pouco, comparativamente como é hoje, mas haverá. Então haverá o Salmo 2, que Ele vai reger com vara de ferro. Apocalipse, já falamos bastante nisso. Então pode parecer estranho que numa época dessa tão agradável, tão gostosa, da palavra de Deus sendo pregada e tudo, se fala em vara de ferro de Jesus e tal. Sim, porque Ele é juiz, e é rei, e é absolutamente autocrata. Total. Ele manda. E Ele não vai tolerar injustiça e pecado. Armas serão transformadas em instrumentos de trabalho. Não vai ter briga no milênio mais. Nação contra nação, está escrito, não vai ter. Então, o que nós vamos fazer com nossas lanças, tudo afiada aqui, as espadas? Nós vamos colocar instrumento de trabalho, vamos botar para cortar a árvore, cortar as vinhas, as uvas, aproveitar de outra maneira. Vamos botar no campo nossas armas, que não servem mais para nada, não estamos brigando mais. Paz predominante, como diz aqui, pela própria existência da guerra. Da maneira como a guerra hoje é predominante, estado belicoso da humanidade, a paz vai ser predominante. Como eu disse, não vai ser só crentes, vão nascer muitas pessoas, entendemos que a maioria vai se converter a Cristo, mas haverá alguns que não. E esse alguns é muito, porque nós vamos ver que depois de 1000 anos, esse número já estará muito grande, a ponto de quando Satanás for solto, ele vai levar à rebeldia, uma rebeldia final, nações que já estarão mais cheias de pessoas não crentes, mas ele vai levar ainda a uma tentativa de revolta contra o rei, contra Jesus Cristo. Então, o que se entende é que o milênio começará sem uma pessoa descrente, uma pessoa perdida, porque Cristo terá morto, matado todas elas, quando Ele voltar, já expliquei isso, Apocalipse 19,
e começa o milênio. Mas haverá pessoas morando aqui na Terra, normalmente, tendo filhos, casando e tudo. Então, desses aí vai sair uma população de pessoas que vão se converter e outras que não vão. A maioria hoje não é convertida. Nós não precisamos fazer uma estatística muito acurada para saber que a maior parte da humanidade não tem nada a ver com Jesus Cristo. Até mesmo muitos que se chamam cristãos não seguem Cristo. Ele próprio diz que o caminho para a perdição é largo, a porta é larga, o caminho é espaçoso para a perdição. Mas o caminho para a salvação é apertadinho, a porta é estreita. Então, ele deu a estatística, sem falar em números, mas ele deu, em termos relativos, o tamanho e a extensão disso. Nós cremos que no milênio será o contrário. Exatamente o contrário. Aqui, muita guerra. Lá, pouca guerra. Aqui, pouca paz. Lá, muita paz. Isaías 4, 2 a 6. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória. E o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião, de novo falando no monte de Sião, que é um lugar físico em Jerusalém, e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo para a tempestade e a chuva. Quando aconteceu isso em Jerusalém? Quando é que se viu, como se viu no deserto, uma nuvem de manhã e fogo à noite, uma nuvem para protegê-los das intempéries de manhã, do calor e tudo, e à noite para alumiar. A Bíblia fala claramente disso no deserto, quando eles saíram do Egito. E aqui fala que vai haver esse fenômeno vai voltar a acontecer em Jerusalém. Nunca aconteceu. Características do milênio. Aqui fala renovo do Senhor. O Messias, teria que explicar bastante para mostrar que é o Messias. Então fala aqui da presença dele com beleza e glória. Isso aqui já é tocando um ponto que já tocou antes, como eu disse, eu ia repetir, quando Isaías repetisse alguma característica, para mostrar a ênfase, a presença pessoal do rei lá, em Isaías 2. Aqui ele fala do renovo, aquele que viria de uma terra seca, e tem toda aquela explicação que eu não vou dar agora. Vemos aqui um quadro de purificação após julgamento. Claramente vemos a entrada de judeus convertidos, entrada no milênio, o início do milênio com pessoas salvas. O texto desse aí bem sugestivo. E um sinal físico em Jerusalém, como já falei, lembrando a saída do Egito, quase que simbolizando mesmo, que era ali o mesmo Deus que estava tomando conta deles.
Não está em lugar nenhum dito que já aconteceu. Isaías 11, passagem famosa. Eu vou dividir em duas partes, 11 de 1 a 5, depois o mesmo 11 de 6 a 10. Isaías 11, de 1 a 5. Do tronco de Jessé sairá um rebento, mesma figura do renovo, lá de Isaías 4. E aqui fala de Jessé, pai de Davi. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, de novo. Mesma linguagem. Está falando de uma pessoa, de um homem. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos no céu. É? Não, não? Hã? Na terra. Está falando de um reinado exercido na terra, por alguém que é da raiz de Jessé, descendente de Davi, que Deus disse que ia providenciar um descendente dele para reinar aqui, como já mostrei em muitos lugares. Está ele aqui. E falando da maneira como ele vai proceder com pessoas na terra. Ele próprio estando na terra. A favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Bonito demais. Claramente aqui se refere às virtudes e ao modo de reinar do descendente de Davi, que se sentaria no trono dele. Características do milênio. Temos aqui uma ênfase no aspecto humano do rei, que é homem e Deus ao mesmo tempo. Às vezes a Bíblia joga ênfase num aspecto, ou uma natureza, às vezes numa outra. Ele tinha duas naturezas. Então, ele terá as mesmas virtudes do Espírito Santo. Quantas vezes foi citado aqui o nome do Espírito Santo? E eu não vou ter tempo de explorar cada passagem dessa aqui, rica que seja cada uma delas. Então, o Espírito Santo estará sobre ele fortemente. Sabedoria, entendimento, conselho, força, conhecimento, temor do Senhor. Quando fala em temor do Senhor, lembramos-nos da humanidade de Jesus Cristo. Ele será totalmente fiel aos princípios divinos quando julgar os pobres e os mansos da terra, os desprivilegiados. Ele vai julgá-los com equidade, com justiça real, sem hipocrisia, sem ir atrás de voto, mas com compaixão genuína. Mansos da terra, isso lembra alguma coisa? Os mansos herdarão a terra. Mateus 5, as bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos. Ele dizendo ali, 700 anos depois, que Isaías disse que ele iria julgar os mansos na terra. Batendo perfeitamente. Combinando uma sincronia perfeita das Escrituras. Abundância de justiça na terra, do jeito que hoje
Não há justiça na terra. Há, pouquinho. Pouquinho que há, mas é pouco. Muita injustiça e pouca justiça, pois vai ter abundância de justiça. Com ele, justiça, injustiça, zero com Jesus Cristo. Fidelidade a quê? A Deus, aos princípios divinos. Ferirá a terra com a vara da sua boca. Acabei de comentar o aspecto que ele iria reinar com rigor e que vai haver pecado na terra ainda, batendo exatamente a mesma ideia. E julgará os perversos com pena de morte. Ih, pena de morte. Pastor, não fala em pena de morte, que a confusão é grande. Eu falo aqui, eu já falo sem ser no milênio, imagine aqui. Porque está escrito no versículo 4, no final do versículo 4. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios colocará o perverso em prisão perpétua. É isso? Matará o perverso. Pena de morte no milênio para os perversos. Quem vai julgar? Juízes corruptos, pecadores também, como a grande maioria dos nossos, não todos. Homens falhos e até bem intencionados, mas falhos, que não conhecem a verdade, a maioria nem bem intencionada é, que é o grande perigo de pena de morte atual no mundo como ele é, embora eu creio que a Bíblia favoreça a pena de morte, ainda hoje, mas não vou entrar nisso não, nem vou discutir isso com você. Mas aqui não tem juiz, não tem tribunal. Primeira instância já serve para aprender, não serve. Segunda instância, não, segunda instância serve, não serve. Aí tem 11, aí eles se dividem, um diz uma coisa, diz outra. Aí depois de poucos meses, um que disse uma coisa, agora está dizendo é outra. Aí um diz, houve milhões por trás, houve. Aí vai para a terceira instância para lá, instância para cá, e a vara tal, e a tal, é tudo muito complicado, muito confuso e muito mal feito. Aí vem Jesus Cristo, tem algum perverso aí? Tem, morte. E ele vai atestar e dizer, esse é perverso, eu sei que ele é. E a pena dele é morte, e mata. Acabou, sumário, risco de erro, risco de corrupção, risco de engano, risco de má vontade, risco de querer ganhar a próxima eleição. Zero. Justiça total. Pastor, isso aqui na terra, nesta terra aqui, vai ter modificações geográficas, como vamos ver, a tribulação será muito forte, e vai haver mudanças climáticas, como vamos ver, inclusive em Isaías, como já vimos em Apocalipse, já. Mas pode dizer que é nesta terra. Vai ser assim, pode crer. Versículos 6 a 10. O lobo habitará com o cordeiro. Isso, vocês vão ver, é ecologia no nível mais elevado, mais puro que pode existir. Para quem gosta dos animais, para quem respeita a natureza, que é bom gostar dos animais, é bom respeitar a natureza, mas não de uma maneira distorcida, muitas vezes idólatra, e muitas vezes interesseira, com ONGs e ONGs que querem faturar milhões em cima do sentimento de outros. Tudo nesse mundo dá errado, e é errado, porque o pecado dirige tudo, e o diabo é o Deus desse século. Como é que não poderia ser? Mas agora vocês vão ver o que é uma natureza sob controle de fato. O lobo habitará com o cordeiro,
e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos. E um pequenino os guiará. Será o chefe do grupo. O pequenino será o chefe. Deus não criou o homem assim? Com comando sobre a natureza, os animais e tudo. Uma criança será a chefa. Ou o pequenino será o chefe de um grupo de um leão. Aqui. O animal cevado. Não bote um animal cevado perto de um leão hoje, não. E a criança os guiará. Vamos para aqui, vamos para ali. É brincar com eles. Eu não sei o que vão fazer exatamente. Seja o que for, será muito gostoso. Só de pensar nisso dá uma alegria no coração muito grande. A vaca e a ursa pastarão juntas. E as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá a palha como o boi. Aí fala de mudança até na natureza interna do animal, no costume, até de alimentação mesmo. Vai ser profundo. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco, animais venenosos, répteis perigosos, asquerosos hoje, e que ameaçam nossas vidas hoje com seus venenos. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. De novo a ideia de santo monte. Mesma coisa, mesmo lugar. Não é Nova York, não é em Tóquio que ele vai reinar, não é em Viena, não é na cidade que você pode imaginar, é em Jerusalém, no santo monte em Jerusalém, também chamada de Sião. É lá, fisicamente a sede é lá. Não será em Bruxelas, onde é a sede da ONU. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, e a glória lhe será a morada. Com tantos detalhes, as cenas não podem ser simplesmente metafóricas. Porque aqui fala da diversidade de animais, fala na espécie, no tipo, fala na ursa, fala no bezerro, fala no leão, está falando de animais que nós conhecemos. Claro que se pode falar de animal em termos metafóricos, como muitas profecias falam de animais. Jesus é chamado de leão de Judá. Eu sei disto. Mas é muito claro quando uma passagem fala de uma maneira natural, literal, que dá para se entender perfeitamente e deve se entender literalmente. Há princípios, há regras para se entender, ou se compreender que ali tem uma metáfora. Se são literais, quando é que ocorreu isso na história de Israel? Ou quando ocorreu isso na história do mundo, depois que o pecado entrou no mundo por Adão e Eva? Quando ocorreu uma cena como esta, que está descrita aqui detalhadamente pelo profeta? Aí vem características do milênio: harmonia entre os animais entre si e entre os animais e o homem, a quem foi dada autoridade sobre os animais.
E hoje você tem que se proteger de muitos animais. Você predomina um tanto quanto sobre os animais por causa da inteligência. Mas em certas situações você não predomina coisa nenhuma sobre os animais, você corre, mas corre muito, com medo de um búfalo, de um leão, de um elefante zangado, ou com medo de uma barata, né? De uma cobrinha. Então, tudo invertido. Então, cadê que o homem é o senhor dos animais? Não é mais. Será de novo. Predominância do bem. Isso é repetição. Eu disse que não ia ficar pedindo desculpa pela repetição, porque eu quero é mostrar como o Velho Testamento é superabundante de passagens, de indicações do milênio, a ponto de se repetir muitas vezes, como quase que, não sei, aí é opinião pessoal, para compensar o que faltou lá. Eu já disse aqui em algumas pregações passadas que alguém comentou, talvez a pouquíssima informação sobre o milênio no Novo Testamento e no livro de Apocalipse seja uma maneira do Espírito Santo dizer: querem aprender sobre o meu milênio? Vão para o Velho Testamento. E aqui está uma prova de que nós podemos mergulhar no Velho Testamento aprendendo coisas, não é nem para hoje, é para o futuro, ainda vão acontecer. Então, o Velho Testamento tem que ser muito bem compreendido e muito bem consultado, motivo de estudo sério, porque podemos aprender coisas espetaculares ali, como essas daqui. Então, predominância do bem. Só que aqui fala na abundância do conhecimento do Senhor. E ele diz aqui: como as águas cobrem o mar. Muito conhecimento do Senhor. O contrário do que é hoje, porque são poucos crentes, relativamente falando, como já expliquei, tentando pregar para um mundo fortemente anti-Deus, anticristão, rejeitando a palavra, não querendo conversa com a palavra de Deus, não quer, critica, despreza, quando não persegue duramente. Mas alguém que chega numa reunião de uma grande empresa, ou numa roda em que está lá um governador com seus secretários, ou um presidente com seus ministros, ou no condomínio do seu prédio, e alguém que vem lá e coloca alguma coisa cheia da sabedoria de Deus, de como proceder, quase certamente será ridicularizado. Está vindo de que planeta? E olhe lá que ainda tem algumas coisas que Deus aprova e que caiu no gosto popular, e algumas pessoas aceitam e tal, mas a maioria não. Os princípios são invertidos, e ainda mais se o crente for dizer: olha, na sua reunião de condomínio, seja lá onde for, olha, eu vou abrir aqui em Isaías, porque eu acho que se aplica bem essa situação, eu vou abrir aqui em Jeremias, ou em Filipenses, no meio de uma reunião de negócio. Você está louco? Ele está misturando religião com negócio. Não se mistura religião com negócio, que é exatamente a base que eles tanto têm ódio da doutrina do ensino da criação. Não, mas no minutinho, criação é religião, evolução, ciência. Então criação, você tem até direito de crer na criação. Você não é um mau caráter por isso, não. É um direito que você tem. Como o índio tem direito de adorar a pedra. É um direito de cada um. Então, se você gosta da doutrina da criação, meu amigo, é sua religião. Ensina isso e você
aceita, né? Tudo bem. Agora, você quer misturar isso e à força colocar isso na marra como item de ciência? De jeito nenhum, absurdo. A terra é assim, é investida hoje. Então a sabedoria do Senhor, embora obviamente ela paire sobre tudo o que existe, é óbvio porque Deus é soberano sobre tudo, mas ela não é aceita, ela não é absorvida. A humanidade é impermeável à sabedoria de Deus. Mas no milênio, conforme já lemos lá em Isaías 2, que as nações vão lá dizer, vamos lá, vamos aprender, que a palavra está lá, vamos aprender. Agora a humanidade vai ser, em grande parte, impermeável à maldade, à injustiça, à guerra. Não quer ir lá para Jerusalém para ouvir do rei, do Senhor, a justiça e a palavra de Deus. Então a palavra de Deus será abundante sobre a terra, não que não seja hoje, mas absorvida, utilizada, admirada e praticada pela humanidade, pelos homens. Pastor, está sonhando é alto, né? Não estou sonhando alto. Eu estou simplesmente abrindo a Bíblia e colocando para vocês, só. Não estou dizendo nada mais do que a Bíblia não está dizendo aqui, de uma maneira muito rápida e sem mergulhar muito, quase óbvia, do que nós podemos aprender aqui. Então, novamente, a ideia de que as nações recorrerão ao rei e a sabedoria de Deus encherá tudo. Eu já desconfiava que nós não iríamos exaurir Isaías hoje. E ainda estamos no capítulo 26. Claro que eu não estou indo de capítulo em capítulo, estou pulando vários. Mas ainda temos muitas coisas belíssimas para falar sobre o milênio em Isaías, e em Jeremias, e em Ezequiel, e em vários outros. E eu gostaria que vocês, quando nós acabarmos essa série, por um bom tempo, quando se falar em milênio, você diz, já ouvi muito, pode não se lembrar de tudo, claro, mas eu sei que tem muita base bíblica, tem muito sentido, e quando você lê o próximo livro, que está cheio de livros aí, criticando, ridicularizando o milênio, você lê assim e diz, opa, não é bem assim não. Tem uma base bíblica muito sólida, muito forte, muito séria, para nós crermos que vai chegar esse período absolutamente espetacular, que o melhor dos sonhos não ousariam pensar, mas que vai acontecer. Que Deus nos abençoe, nós crentes, que cremos nisto e que vamos participar dele, embora não saibamos exatamente como, porque estaremos já ressurretos, mas espetacularmente estaremos lá, vamos ver isso acontecer. E, obviamente, os que não são crentes, os que não têm ainda no coração esta convicção, peçam a Deus, porque o que nós que temos essa convicção hoje, não compramos esta crença, não pagamos por ela, não conquistamos de alguma maneira, nós ganhamos de presente pela misericórdia de Deus. Buscamos, alguns nos seus testemunhos de conversão falam de que passaram anos procurando, foram em várias igrejas, várias religiões, levaram a sério e tudo. Outros não, foi quase de repente, varia demais. Mas há algo em comum a todos nós que hoje somos crentes, é a misericórdia de Deus. Por caminhos diversos, demorados, longos ou pequenos, com traumas ou sem traumas, nascendo numa família de fato cristã ou não, de várias formas,
nós somos levados ao mesmo ponto de, por misericórdia, recebermos uma fé que o Espírito Santo colocou em nós, enxergamos a pecaminosidade do nosso ser, enxergamos a situação sem saída que nós tínhamos, enxergamos que o Evangelho era esta solução, esta grande notícia para a humanidade do Senhor Jesus Cristo, cremos nele, nos entregamos a ele, somos dele hoje e agora convertidos, membros da família de Deus e só esperando a hora de irmos nos encontrar com Cristo, ou pela morte, ou pelo arrebatamento, mas ficar com ele, voltar com ele para a terra e irmos reinar com ele em Jerusalém. Vamos nos juntar, que será um grupo muito feliz. Podemos chorar hoje, ter problemas, dificuldades que a Bíblia nunca negou que nós teríamos se nos convertêssemos, nos convertemos e estamos comprovando que sim, temos ainda dificuldades, choramos, lágrimas bem sofridas, mas temos a certeza que tudo isso será um piscar, é como um piscar de olhos, um bater de coração, tchum. Breve estaremos com Cristo e eternidade adentro estaremos totalmente felizes. Se você é crente, se alegre nisto. E se você não é, venha se alegrar conosco em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos encha de alegria com essas coisas reveladas na Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.